O Agenciamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e outros sistemas de pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros, e o apoio da Coordenação Didática do curso de Filosofia da Unimontes. O Agenciamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação. O Agenciamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e outros sistemas de pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros, e o apoio da Coordenação Didática do curso de Filosofia da Unimontes. O Agenciamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas. Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindos para mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos. Estamos contentes demais com a presença de vocês. Pedir para vocês divulgarem o nosso canal, divulgar esse nosso encontro, absolutamente especial, urgente, necessário. Agradecer imensamente a presença de todos, nós que estamos há 1 ano e 2 meses trabalhando no canal, enfim, e temos aqui filosofia, sociologia, história, arte, estética, teatro, cinema, educação, psicanálise, esquizoanálise, enfim, poesia, literatura. A ideia é tornar o canal cada vez mais amplo, cada vez mais plural, no sentido do livre pensar. Lembrar que o canal agora é vinculado ao grupo de pesquisa em filosofia, ciências humanas e outros sistemas de pensamento. E o canal, gente, é uma construção coletiva. Obviamente tem um grupo que faz a arte, que convida, que divulga nas redes sociais, mas o canal não seria absolutamente nada se não fossem as pessoas que divulgam o nosso canal, que se inscrevem, que sugerem nomes, que fazem críticas. É um canal coletivo, tá bom? E hoje receberemos, para alegria nossa, o Ailton Krenak e a Sueli Ronick. A Sueli que nós convidamos para mediar essa prosa, mediar esse encontro, e o Ailton, que vai conversar com a gente sobre novos modos de vida, novos modos de pensar, novos modos de viver, enfim. Agradeço imensamente a Sueli Ronick pela disponibilidade de estar aqui com a gente, por ela ter... Vamos dizer assim, por ela ter ajudado e muito nesse encontro com o Ailton. Agradecer demais ao Ailton a sua disponibilidade, ter tirado um tempo para estar com a gente. A gente sabe perfeitamente que ele é muito requisitado para falar e conversar sobre temas que nos são necessários e importantes, né? Vitais, diria, vitais. Enfim, Sueli, bom dia, Ailton, bom dia, sejam bem-vindos, e Sueli, faça as honras da casa, tudo bem? Apresente o nosso convidado, e, novamente, muito obrigado. Bom dia, muito obrigado por estar aqui nesses agenciamentos contemporâneos, é mais do que fundamental agenciar com a Ailton, né? E, bom, Ailton Krenak, ele dispensa a apresentação, ele não é só conhecido por todos nós, mas muito, muito querido, né? Todos sabemos que ele é um dos mais importantes pensadores e ativistas com quem contamos hoje no Brasil, tanto da causa indígena quanto da socioambiental. Então, não vou apresentar um currículo vitae formal, com suas principais ações e tantos prêmios que recebeu pelo reconhecimento público de sua atuação.
eu tenho vontade de apresentá-lo naquilo que me parece estar por trás de tudo isso, e que é onde mora a sua potência, pelo menos assim me parece. Na fala de Ailton, pulsa a perspectiva indígena, perspectiva de uma cultura que se orienta a partir dos efeitos no corpo, das frequências de vibração, das forças que compõem o ecossistema em que estão inseridos, um ecossistema que não é só ambiental, mas também é social e mental. E se eles são capazes disso, é porque encarnam sua condição de viventes, elementos desse ecossistema, agentes de seu destino, responsáveis por seu destino, como todos os componentes, todos os elementos que o compõem. E eles sabem, os indígenas sabem, que esta responsabilidade implica em participar de um processo de criação coletiva para que a vida recobre o ritmo em seu movimento a cada vez que esse ritmo se perde. Este é o destino ético da vida, e é nessa direção que se move sua cultura. Este é seu outro modo de pensar e viver, que é o título que Ailton deu à sua apresentação hoje. Nesse ponto, as causas indígena e socioambiental estão intrinsecamente ligadas, e não é por acaso que Ailton está metido em ambas. É que encarnar nossa condição de viventes é o mais fundamental quando se quer enfrentar efetivamente o abuso da vida que vem acontecendo com todos os componentes do ecossistema, inclusive o humano. Pois para enfrentá-lo, não basta ter consciência da destruição do planeta que resulta desse abuso, nem basta só intervir ativamente para impor barreiras, inclusive no plano das leis do Estado, embora isso seja indispensável. E se eu digo isso, é porque o regime colonial, racializante, capitalista, nos destituiu e continua nos destituindo da possibilidade de encarnar a condição de viventes. E essa desconexão é essencial para que a vida seja desviada de seu destino ético, para ser cafetinada a serviço da acumulação de capital, que não é só um capital econômico, mas também político e narcísico. Essa violência contra a vida é tão cruel quanto a violência da inequidade. E, aliás, uma não existe sem a outra. Sendo assim, Ailton é também pensador e ativista do enfrentamento da sinistra situação política em que nos encontramos hoje no planeta, especialmente no Brasil. O que Ailton nos traz com sua presença é precisamente essa reconexão com nossa condição de viventes. Uma reconexão essencial para operar um deslocamento da cultura moderna ocidental, que eu costumo chamar de antropofalo-ego-logocêntrica, que orienta nosso desejo e nos torna não só cúmplices da destruição do planeta que essa cultura vem produzindo, mas agentes ativos dessa destruição. Para finalizar essa apresentação, eu diria que, por falar a partir desse deslocamento, fazendo essa reconexão, e não sobre esse deslocamento e essa reconexão, as palavras de Ailton têm poder de contágio, e é isso que faz com que sua atuação tenha uma potência que é, ao mesmo tempo, indissociavelmente, uma potência pensante, uma potência política, onde o pensador e o ativista são um só. É assim, desde sua primeira aparição pública, aquele discurso memorável no Congresso durante a Constituinte em 88, né? Todos nós lembramos disso. E ele nunca mais parou. Bem, aproveitemos mais essa oportunidade de estar com ele e nos contagiar. Ailton, por favor. Bom dia, Alex. Bom dia, Sueli. Agradeço a vocês a provocação para esse nosso encontro matinal tão agradável e encantamentos. E que coisa boa a gente poder se provocar dessa maneira, né, Sueli? Opa! Experimentando na pele a experiência cotidiana de estar vivo, a experiência de radicalmente vivo, que a gente precisa insistir nela, que te agradeço essa ótima entrada que você me apresenta para os nossos amigos, e vamos
experimentar o que temos no ar hoje, essa experiência de experimentar o que temos no ar, ela é quase uma telepatia. Sabendo que tem milhões, bilhões de pessoas ativando diferentes sistemas de vida no planeta, alguns marcadamente predatórios e abusivos, mas também algumas células vivas insistindo. Estou muito animado com a ideia de reprodução da vida. Essa vida maravilhosa que a gente pode experimentar nos atravessando como esse ar, a brisa que de manhã anima a nossa experiência tátil, experiência sensorial da vida, né? Eu estou te saudando. Eu estou falando com vocês, o Alex me perguntou onde eu estava, e eu disse para ele que eu estou aqui na aldeia Krenak, na margem esquerda do Rio Doce, esse lugar que Alô? Esse lugar que me atraiu, feito um imã, para que eu parasse durante a pandemia e estabelecesse aqui o meu laboratório de observação do clima. A coincidência fantástica da gente ser todo mundo parado de uma hora para outra, como se fosse aquela brincadeira das cadeiras, que todo mundo levanta, sai se movendo, daí a pouco todo mundo senta e alguém fica sobrando. Estão sobrando muitas pessoas, muitas. E sobrando em vários cantos, refletindo um pouco aquela ideia das bordas da tal da humanidade, uma humanidade com bordas. E essa humanidade com bordas, Sueli, ela me provoca a pensar naquela imagem que você buscou para representar esse contato possível dos nossos corpos com a vida no sentido planetário, né? Da gente estar na Terra ou estar suspenso dessa experiência da vida. E eu me lembro que você trabalhou com aquela imagem do Moebius, é isso? E eu achei muito louco representar graficamente aquelas linhas que aproximam e afastam a nossa experiência sensível de estar vivo. E quando nós nos distraímos, esse abuso ele incide sobre os nossos corpos de uma maneira tão anestesiante que a maioria das pessoas acham que estão vivas, mas, na verdade, eles já estão zumbizando. E essa experiência de zumbi, ela é tão atraente, ela é tão fantástica que você chama de cafetinagem do capitalismo, em todas as suas conexões, e que, para mim, ela traz a observação do querido Copenau Yanomami, quando ele fala da sociedade da mercadoria, né? O povo da mercadoria. Ele também, o Copenau Yanomami também, ele, do olhar de dentro da floresta, daquele nosso xamã, ele observa essa quase impossibilidade de manter o feeling, de manter o sentimento de ligação com a vida
para esses povos que foram cooptados pela mercadoria, que é o desejo de consumo, é o desejo de consumo e de autoconsumo. Porque, ao mesmo tempo que estamos nos expondo a essa violência, estamos também consumindo o mundo ao nosso redor. Daqui da margem esquerda do Rio Doce, a 500 metros, 600 metros daqui de onde nós estamos conversando, passa a estrada de ferro Vitória-Minas. Essa sangria infindável que leva as montanhas, leva as montanhas para o mar. E essa coisa de levar as montanhas para o mar tem me feito pensar muito em algumas ideias estabilizadas que se acomodaram, feito lodo, na cabeça de muita gente, que são os adágios dessa cultura que a gente pode chamar de global, mas ela tem uma marca bem característica do Ocidente. É aquela expressão que diz, por exemplo, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Parece uma frase tão inocente e bonitinha, mas ela impregna a mente das crianças desde cedo com a ideia de que uma montanha não é viva. Uma montanha é uma coisa que você pode deslocar, feito uma pecinha de tabuleiro, de um lugar para o outro. Eventualmente você pode socar e moer essa montanha, botar ela em cima dos containers e despachar para qualquer outro canto do mundo. Essa observação ela só foi aprofundada nesse período que a gente teve que ficar parado, confinados, porque eu comecei a ver a insistência com que essa composição de minério passa ali no fundo do meu quintal. É impressionante, parece um metrô. Eles não param de passar, é infindável. Parece que tem um poema do Drummond que fala desse trem do fim do mundo, esse trem que nunca para. E esse trem que nunca para é essa fúria consumista que nos afeta a todos, em qualquer lugar do mundo, desde que a gente embarcou nessa colonialidade, que a gente também pode chamar de modernidade. Eu estou fazendo esse comentário assim, bem motivado pelo sentimento da hora, para a gente poder ter um balaio de flores, ideias, para a gente balançar agora na rede. Você quer conversar sobre essa, digamos, observação acerca de uma banda do mundo parece que despreza totalmente o sentido de viver aqui e agora. E estão muito pressionados por alguma coisa que vai acontecer depois. Tipo um amanhã. E eu fiz algumas observações sobre essa coisa do amanhã, e elas estão bem, digamos, enunciadas num livrinho que tem o título de O Amanhã Não Está à Venda. Porque eu fiquei muito instigado com tanto de perguntinhas sobre o que nós vamos fazer depois da pandemia. Então, parecia aqueles meninos que não aguentam a sala de aula, que estão loucos pelo recreio. Parece que a vida de consumo virou um recreio. Tem um minuto de contenção, tem um momento de contenção, aí depois todo mundo quer sair para o recreio. Um recreio sem fim, que é consumir, consumir, consumir. E se a gente pudesse observar alguma linha que distingue esse pensamento, que me anima, da ideia mais geral de estar vivo, talvez fosse a ideia daquela linha mesmo
Eu estou tentando me lembrar, não é uma linha. O que você traz, na verdade, é um anel, né, do Moebius, não é isso? Isso. E o que distingue aquele toque, esse toque de ativador de vida e a suspensão desse toque, é esse vazio que fica entre os dois mundos que tem me interessado. E, de certa maneira, estar aqui onde eu passei esse período, desde o começo da pandemia, é um mergulho onde eu posso tatear, experimentar com as pontas dos dedos, com o pé, mas também com o coração, né, com toda a minha capacidade sensível, de ver o que é que está acontecendo ao meu redor. E fico, obviamente, observando que algumas pessoas aprenderam, sim, alguma coisa com essa parada súbita. Aqueles que não morreram, claro, e que não estão anestesiados a ponto de se confundir com zumbi, estão atinando com algumas observações e, junto com as perguntas de como é que vai ser depois, alguns já dizem, eu não quero um depois. Eu estou a fim de encarar o deserto. Tem um deserto e eu vou atravessar o deserto. E essa experiência, que pode ser dura para muitas pessoas, ela vai ser mais difícil ainda se for um sujeito isolado do contexto local, regional, comunitário, porque ele vai ter que fazer isso sozinho. Atravessar o deserto sozinho é muito ruim. Então, eu tenho provocado as pessoas que se aproximam para uma conversa a se imaginar constelação. Pertencer a alguma constelação, se esforçar por integrar alguma constelação de seres que potencializam a vida, ao invés de ficar tentando fazer uma coisa egoísta, sozinho. Seja se escondendo da bala, seja atirando sozinho. E são dois lugares totalmente, para mim, vazios, né? Atirar sozinho e fugir da bala sozinho é muito sem graça. E seria bom fazer isso em mutirões, igual os parentes estão fazendo agora em Brasília, encurralando o fascismo dentro do palácio, ao invés de deixar ele espalhar vírus por aí. Ailton, você me convocou, né? Falando desse vazio, desse deserto, né? Essa suspensão da pandemia, né? Uma das coisas que me aconteceu foi ficar sabendo das aranhas, sabe? E aí eu descobri que aquele fio de seda que a aranha lança no ambiente vem de uma glândula lá da barriga dela, lá atrás da barriga. Depois tem umas canaletas que vai tecendo o fio, chama fiandeira, e lança o fio, né? E esse fio que ela lança no ambiente, ele tem propriedade de vibrar as frequências das forças do ambiente, as diferentes frequências de forças, né? E aí isso vai vindo pelo fio por ondas até chegar no corpo da aranha. Até aí morreu Neves, porque ela está só lá sentindo. Mas agora que vem a coisa que mais me apaixonou na aranha, que me ajudou a pensar muito melhor ainda, e tem muito mais pela frente, o que nos acontece e de que nós estamos destituídos, né? Porque aí a aranha
pega 2 das patinhas dela, que tem uns pelos assim, que tem uma capacidade de, quando toca o fio, ela consegue decifrar o que está acontecendo, pela interpretação das frequências de vibração vitais, né? E é isso que vai orientar a aranha para identificar, se situar no que está acontecendo no ambiente, ver do que ela tem que se proteger, a que constelação ela tem que se ligar, e aí que ela começa a tecer a teia, e a teia tem 1000 tipos de teia, dependendo do que está sendo necessário ali naquele momento, né? Então, isso é incrível, tá? Então, assim, isso é próprio de qualquer vivente, embora a gente não enxergue o fio e não enxergue as patas, né? Aí, se a gente leva isso para os humanos, né? O que é o fio? O fio é o fio da nossa pulsão vital, tá aí, né? Tá aí, recebendo as frequências do ambiente, o tempo todo, né? Onde que estão nossas patinhas? As patinhas são essas patinhas do nosso espírito. Nosso espírito, quando coloca as patinhas no fio, ele consegue decifrar o que está acontecendo para nos orientar, né? Bom, maravilha. Então, aí eu fiquei pensando, né? O que é essa cafetinagem do capitalismo colonial racializante? Porque essas coisas não dá para separar uma da outra, né? É ter sequestrado as patinhas do espírito, sabe? Sequestrou as patinhas do espírito e botou num cativeiro. No cativeiro, como a gente sabe, não tem parede, não tem nada. Então, eu estou totalmente desconectada do fio, da minha condição de vivo, que me permite estar identificando as vibrações para poder agir, totalmente, mas eles não deixam de me afetar. Então, eu estou ali, desestabilizada naquilo que você chamou, né, de vazio, de deserto, meio no estado de suspensão, porque as vibrações do ambiente estão me colocando num lugar que me desestabiliza do meu modo como eu estou e que eu vou precisar agir, criar as teias, né, para poder refazer o equilíbrio ali do ambiente, né. Mas como eu estou totalmente destituído disso e eu vou ter que dar uma resposta, como é que eu faço no cativeiro? Eu vou ter que obedecer às palavras de ordem dos sequestradores, né? Porque dentro do cativeiro, em vez de criar uma teia, né, e ver aonde que eu ponho a teia, com que constelação, e como que juntos nós vamos criar retomar esse equilíbrio do ambiente, ao invés disso, eu tenho que me amoldar a umas imagens que são nos colocadas como universais, de gênero, de raça, o Estado, né? Ainda por cima tudo isso está marcado por uma hierarquia, né? Que a supremacia branca, essa cultura moderna ocidental, esse jeito de ser, esse modo de existir seria o máximo do desenvolvimento humano, e todo o resto é medido a partir dali, né? Então, eu estou o tempo inteiro morrendo de medo de cair para a vala lá dos que tem lá embaixo da hierarquia, né? Quanto menos eu me aproximar, se eu não ficar consumindo, para estar na onda e para poder ser reconhecida, o risco de eu ser eliminada no cativeiro e assassinada é gigantesco, né? Então, assim, o que você nos traz, o que esses povos indígenas nos trazem, o que hoje, sobretudo na América Latina, mas não só, em todo o sul do planeta, para onde o pensamento está indo, vindo dessa reconexão, né, o que isso nos traz? Isso nos traz a possibilidade de começar a abrir uns buraquinhos no cativeiro, para poder lançar o fio, sabe? Lançar o fio lá, para esse ecossistema, né, ambiental, mental, social, né, lançar o fio. Então, essa reconexão é muito importante. E como você disse, se eu estou totalmente no cativeiro, a desestabilização só me dá uma sensação de vazio, de ameaça de cair para baixo na hierarquia. Então, todas as minhas ações vão ser para me proteger. Uma delas é ser bolsonarista, me identificar com Bolsonaro, porque daí eu estou ali numa constelação podre, né, que juntos acreditamos que todo o nosso mal está vindo desses seres, né, que se distinguem dos branquelas, né? Então, mas por outro lado, a pandemia também nos traz a possibilidade, como você falou, de se dar conta, nossa, a hora que para tudo, nossa, gente, que vida que eu estava vivendo, o que é isso? Parou tudo, parou o consumo, parou ir para cá, parou ir para lá, parou de ver vitrine, parou de ver publicidade, parou tudo, né? Que vida que eu estava vivendo, e aí se eu tenho um mínimo de potência vital, eu vou querer ficar me conectando em constelações que vão me ajudar
a fazer um buraquinho que depois vai virar janela, que depois vai virar porta, para recuperar essa conexão, né? Porque não existe capitalismo sem essa desconexão. É só por conta dessa desconexão que a nossa potência vital, ao invés de ir na direção de reequilibrar o ambiente, ela vai na direção de ser cafetinada para acumular capital, né? Então, é isso. Mas agora eu quero voltar para você, porque a gente precisa muito de você para ficar se contagiando essa manhã, por favor. Que bom a abelha... Aranha. A aranha e também as abelhas. Elas estão todas nessa disposição amorosa, ensinando a gente o tempo inteiro. E eu tenho me beneficiado muito desses sinais quase que imperceptíveis que estão ao nosso redor. Por isso que eu falei do ar também. O ar que está sobre a nossa cabeça. A gente experimenta ele na respiração. E ele pode trazer coisas muito interessantes para a nossa compreensão, que não é só mental. A experiência do corpo, como você mesma insiste, ele não fica localizado exatamente no cérebro, né? Ele está espalhado em todas as nossas glândulas, né? Em tudo. E desde o ar até a montanha, que eu evoquei aqui no seu movimento involuntário, quando agarram a montanha e levam ela para outro lugar, ela fala. E eu tenho procurado afinar a audição para sacar o que a montanha está falando, né? O que o rio está falando. E a experiência da aranha, né? Sensorial. E cada vez mais ativar essas potências de contágio. Ao invés da gente ficar totalmente pânico diante da ideia de contágio, a gente imaginar o contágio como fluxo. O fluxo necessário, porque nós estamos vivos. É o entendimento de que tudo que está vivo, ele é contágio. Tudo que está vivo é contágio. E é uma experiência que pode ajudar a gente também a fazer um trânsito da própria ideia da experiência da vida, a ideia estabilizada da experiência da vida. Eu estou vivo, nasceu, cresceu, né, ficou adulto, circulou por aí. Então, assim, essa experiência da vida formatada. Escapar disso talvez seja o primeiro movimento de furar buraco, de fazer um buraco no muro, de lançar a teia para outras, digamos, pertencimento. E pertencer a uma montanha, pertencer a um território, experiência do território, que tem sido muito verbalizado e também demonstrado pelos povos originários, né? Também não só pelo povo indígena, mas pelos quilombolas, por essa constelação de povos que eu costumo me referir a eles como invisíveis, mas que estão o tempo inteiro mandando sinais vitais para esse outro lado do mundo, dizendo, olha, assim não dá. Se a gente continuar nesse divórcio da vida, vai ter uma hora que o peso da coisa, da necropolítica, vai estar tão insustentável que a gente não tem mais como lançar sinais para outros mundos, né? A possibilidade de afeto entre mundos, porque nós vamos estar tão encaixados nesse mundo, tão objetivados nesse mundo, que a gente não tem poética que movimenta a experiência de estar vivo. De estar vivo como coletivos, que eu acho que é uma insistência que eu não deixo de lado, né?
viver a experiência coletiva, seja numa comunidade local, seja numa experiência estendida desse coletivo. Eu posso estar num coletivo com alguém que está na China, no Afeganistão, porque me identifico com aquele momento que aqueles seres, aquelas pessoas estão vivendo essa experiência. Isso amplia muito a possibilidade, a própria ideia da liberdade de movimento se amplia muito quando nós admitimos que outros seres, para além dos humanos, para além do especismo humano, também nos interessam, né? E às vezes alguém diz: hoje eu abracei uma árvore. E alguém diz: tá, mas e daí? É como se uma árvore não fosse ninguém. Acontece que esse abraço numa árvore, ele pode estar pondo esse corpo formatado de humano, em conexão com um imenso mundo de outros seres que vão responder a esse abraço, né? Outro dia, conversando com o nosso querido Antônio Nobre, ele nos deu um presente, que foi uma imagem gráfica da InfoRede, que as árvores, as florestas produzem ou pertencem. Ao mesmo tempo, elas fazem e são essa InfoRede. Quer dizer, subterrâneo, as árvores têm uma rede vivíssima de interação, onde elas se ajudam mutuamente, ativam solidariedade, dispensam o que não precisam em favor daqueles que estão crescendo ali ao seu redor ou que estão precisando de um remédio. Então, mostra uma capacidade de solidariedade tão maravilhosa que, para além de outras observações, ela fez com que um cientista como o Antônio Nobre saísse daquele controle e dissesse que Gaia, esse organismo vivo da Terra, se expressa em amor incondicional. Ele mesmo fez um comentário dizendo: de repente, um cientista dizer que a Terra se expressa em amor incondicional pode parecer muito, muito alienado, que a gente está aqui assim delirando, mas nós temos todas as demonstrações de que essa potência da vida se expressa para além do corpo humano, se expressa para além da experiência limitada dos humanos. Ela se expressa em outros corpos. Já mencionei a floresta, as montanhas, os rios. E essa experiência que admite, de dentro de uma lógica limitada dos humanos, que outros seres têm sensibilidade, foi otimamente ilustrada pela aranha que você nos trouxe agora de presente, e revelando o que ela sempre foi. Essa potência de amor incondicional que a vida produz. Eu tenho encontrado alguns pensadores, né, não indígenas, que aparecem como um verdadeiro presente para mim nessa altura da minha caminhada, porque eles vêm, de certa maneira, dizer para mim: oi, a gente está entendendo o que você está falando. E é muito bom que, pelo menos alguém, ao longo da estrada, cruze com você e diga: oi, eu sei o que você está falando, porque senão a gente fica parecendo que a gente está literalmente enjaulado e falando com as paredes. E é uma experiência radical, porque ela faz a parede desaparecer. Tem um trecho de uma história sobre a criação do mundo. Na verdade, é um evento da transformação, de quando os humanos ainda não sabiam que era essa coisa,
humano, eles ainda estavam, essa energia ainda estava em tudo, e ela fez uma viagem pela água, uma longa viagem, lá nos primórdios, uma longa viagem pelas águas, e até experimentar, até ter a experiência, por exemplo, dos peixes. Estava na água e teve a experiência de peixe. Não a experiência de um corpo humano, a experiência de um corpo peixe, um ser peixe. E esse ser peixe, esses peixes, fizeram uma viagem. Eles tinham uma intenção, eles fizeram uma viagem. Nessa viagem, no mundo subaquático, né, nos oceanos, ela viajando, encontrou, dentro dessa viagem, um muro de gelo, uma muralha de gelo, que não permitia navegação. Essa canoa da transformação, onde estavam embarcados esses seres primordiais, ela tromba numa muralha. A muralha é de gelo. E muito dura. Então, eles tentam quebrar a muralha com a batida da embarcação. Tentam quebrar a muralha. E sentindo que não conseguem quebrar a muralha, esse coletivo que está no movimento de fazer a transformação, e que eles é que serão depois essa gente, esses humanos, ele manda uma pergunta para o cosmos, uma pergunta para o lugar de onde aquela energia vital se originou, dizendo, e agora, o que eu faço? E a resposta para eles foi, se vira. Se vira. Então, quando eles constatam que eles têm que se virar, eles produzem um desejo tão potente que eles desfazem a muralha de gelo e atravessam a muralha de gelo. Quer dizer, a muralha de gelo ela é possível só quando a gente está com a nossa potência dormindo ou prisioneira, refém. Porque se ela estiver livre, ela vai inventar saída. Ela derrete a muralha de gelo e segue a navegação. E essa gente que estava fazendo essa navegação, eles vão chegar num lago paradisíaco e vão ficar nesse lago alguns bilhões de anos até virar gente. O que é maravilhoso é poder visitar essa memória, uma memória ancestral, anterior à experiência do especismo, desse especismo do humano. Esse especismo do humano, ele é uma prisão. A gente precisa escapar dessa ideia de vida medíocre, reprodutiva, que está na base da nossa compreensão do que é a vida. E tem muita pregação sobre isso, tem muita formação mental sobre isso. Além, óbvio, dos desvios que, ao longo do caminho, foram sendo adotados como cultura, modo de viver e tal. Escapar disso talvez implicasse numa experiência que levasse em conta, por exemplo, que as crianças pequenas, que estão no cuidado dos adultos, seja na coisa da educação ou no simples convívio doméstico, que eles pudessem entrar em contato estender a experiência que já é natural deles, de liberdade, e não submeter essas pessoas que estão se formando a uma ideia de mundo criado. O criacionismo é uma praga, porque se um sujeito nasce num meio cultural que ensina para ele que o mundo foi criado e que tudo que está ao nosso redor
é produto de um evento único que criou o mundo, a tentação de pensar que o mundo é um bolo de aniversário, que a gente serve a cada período e todo mundo vai lá e come e tal, joga o resto fora, essa ideia de consumir mundo, ela fica animada na cabeça de uma criança, desde pequenininho. O carinha, com 4, 5 anos, já está aprendendo que ele pode comer o mundo e feito um bolo de aniversário. Essa simplificação, ela acontece no cognitivo, no caminho de formar uma mentalidade desse multidão de povos que estão espalhados pelo planeta, com uma narrativa acachapante de que ele apareceu num lugar que foi criado para ele. Talvez essa seja a prisão mais difícil de escapar, que é a ideologia, a própria compreensão de si como alguém que apareceu no mundo pronto, que não evolui. Então, eu tenho insistido muito no quanto seria importante, se nós ainda queremos constituir comunidades e que essas comunidades se reconheçam e sejam capazes de afetar-se, que a gente trabalhasse com esse período que chamam de primeiro setênio da vida das pessoinhas humanas, com a compreensão da evolução. A vida evolui em tudo. Então, eu já fui uma palha, uma folha, um graveto, uma pedra, e lembrando Tom Jobim, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Então, é um pouco de tarde, é um pouco da manhã. Então, a poética da experiência de estar vivo tem que animar essa potência de ser. Desde pequenininho, para que esse ser tenha apoios aqui no mundo, para ele se afetar com a vida de uma maneira tão ampla, que uma montanha, uma árvore, uma pedra, falem com ele e digam para ele ao longo do caminho: ei, eu sei o que você está dizendo. Esse eu sei o que você está dizendo é o que a aranha também interpela quando ela põe as patinhas dela, o pelinho dela, em cima daquela linha e lê o mundo. Essas leituras de mundo, Sueli, que você captura, elas são as pistas para a gente escapar de qualquer prisão, né? E ela consegue abolir a própria ideia da prisão. Porque quando essa liberdade é instituída de uma maneira tão vasta, não tem a possibilidade de se instalar qualquer coisa que é um muro de gelo. Porque se ele aparecer, ele vai derreter. Ele vai derreter diante dessa potência de disposição o tempo inteiro de criar vida, de dar passagem à vida. Dar passagem à vida é entender que esse corpo que está agora vocalizando já foi outros corpos e será outros depois. E não tem nenhum problema. Então, isso é uma observação sobre criacionismo e evolução. E a gente está imerso numa cultura global onde a maioria das tradições diz que o mundo foi criado. Então, assim, o bolo já está feito. A pega começou aí, né? Então, aí fica... A pega começou quando acha que foi criado e que o comandante da criação, lá o chefe de Estado, no caso, no começo, era o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana, com a qual nasceu o Império Romano, né? É ele que criou, é ele que sabe. Então, você tem que obedecer às palavras de ordem dele, senão você está ferrado. Mas se você obedecer, vai merecer o paraíso. Olha que loucura! E aí você conta uma história linda da Montanha de Gelo, né? Porque quando eles perguntam, bom, o que eu faço agora? E ele fala, se vira, né? Se vira. É assim,
se livra dessa bosta desse chefe aí que criou, que vai dizer o que fazer, né? Essa Igreja Católica Apostólica Romana, o Império Romano que cafetinou Cristo e botou na cruz, né? Então, se vira é aquilo que você falou, né? Eu ativo essa potência nessa constelação que eu estou, e juntos, e aí que está a poética, nós vamos saber o que criar para dissolver essa montanha, né? E acho que a gente está no momento, embora catastrófico e não por acaso, é também um momento maravilhoso, porque é quando a gente está diante da montanha de gelo e que o perigo é de não existir mais, aqueles que não estão completamente zumbizados no cativeiro, ali no cativeiro colonial racializante capitalista, conseguem ativar essa potência, e tem tantos seres nesse momento, humanos, ativando essa potência, que é muito diferente de quando a gente estava diante da montanha de gelo da ditadura militar. Estamos num outro momento, e acho que esse outro momento a gente deve muito, muito, muito mesmo aos indígenas terem, e os negros e etc., terem decidido se colocar na cena pública e nos ensinar, né? Então, isso está muito potente. É o que me faz, a mim, por exemplo, não sei como é para vocês, não estar deprimida, embora muito preocupada com o que está acontecendo. Muito preocupada, porque eu sou uma puta véia, acabei de fazer 73 anos, já passei por várias. Eu sei que é muito perigoso, mas eu estou muito feliz com a quantidade de constelações com que eu posso me ligar, onde quando a gente diz essas coisas, ressoa e vem mais coisa, e eu não diria nem que isso nos leva a uma evolução, mas eu sei o que você quis dizer com evolução, não é no sentido de progresso, evolução no sentido de ser capaz a cada momento de dissolver a montanha e devolver à vida essa potência que ela tem, porque o que é a essência da vida? É esse processo contínuo de criação, né? Para voltar a recuperar um ritmo no movimento, que é a condição para a vida seguir, né? E acho que uma imagem que ajuda muito a essa poética de uma evolução que não tem nada a ver com progressão é a imagem que o Emanuele Cossa, que é um camarada que eu conheci recente, gosto muito das coisas que ele está trazendo. É lindo o que ele escreve. Ele usa a imagem da lagarta, né, como um feixe de estômagos que está ali o tempo inteiro, aquela máquina de devoração, comendo as plantas, né, aquele feixe de estômagos. E ela não sabe que está evoluindo para a borboleta. Isso não é progresso, isso é uma outra experiência, é o atravessamento da vida em diferentes corpos, afirmando a vida. É a vida mesma. A vida não precisa de nada. E a vida, ela existe com nada. Ela não precisa do meu corpo. A vida é maravilhosa. Agora ela está passando aqui em mim falando. Mas no instante seguinte, ela está em outro lugar, falando em outro lugar, sendo outra coisa. Esse maravilhamento é o que eu chamo de evolução. Não é aquela coisa que ficou lá no Darwin, mas é uma observação recente sobre aquela, digamos, diferença que o darwinismo trouxe lá no final do século XIX e que foi desprezada no seu conteúdo, no seu sentido mais relevante. Pegaram só o lado grosseiro da coisa. O lado grosseiro serviu para reafirmar toda essa lógica do especismo e da meritocracia e todas essas outras besteiras capitalistas. E eu acho uma coincidência que esse enunciado darwinista tenha sido capturado exatamente junto com a Revolução Industrial. Naquele momento, ele serviu de combustível para um monte de preconceitos e uma série de ideias conservadoras que querem engolir o peixe com tudo, que não sabe que o peixe tem espinho.
E aquela burrice que caracterizou o século XX, que distinguiu potências, aquela coisa toda, né, potências armadas, toda a ideia da tecnologia, essa ideia do progresso, ela é um equívoco sobre a evolução. Isso não tem nada a ver com evolução. A evolução é a vida atravessando todos os corpos, todos, indistintamente, escapando ao especismo humano. Essa é a matéria que está me interessando, escapar ao especismo humano. Porque senão a gente vai voltar sempre para o dilema de mal, de bem, de toda essa baliza que institui o pensamento ocidental. O mundo fica o tempo inteiro julgando quem é bonzinho e quem é malzinho, com uma impossibilidade enorme de observar o entorno, de observar o ecossistema, né? A maioria das pessoas não consegue atinar que esse lugar que nós habitamos, compartilhamos, a nave, a Terra, que ela institui um ecossistema terrestre e que nós somos organismo desse ecossistema terrestre e que a gente vira, numa boa, compostagem. Nós somos compostagem do ecossistema terrestre, sem pretensão. Esse luxo de querer separar o nosso corpo dessa compostagem é uma bobagem. E ela institui mas é uma bobagem muito enferma, muito tóxica. É uma bobagem que institui, inclusive, os privilégios, porque tem gente que pode cultivar esse corpo e tem gente que sequer tem consciência dele. Esses são os escravos que ficam por aí medrando. É aquela parte da borda da humanidade que é muito maior do que o centro, né? Tem um núcleo mínimo e depois tem uma borda imensa, sobrando por aí, que é compostagem, sem saber. Então, era muito melhor que todo mundo entendesse que é compostagem mesmo e a gente se posicionasse em relação à vida de uma maneira que potencializa a vida e não que consome a vida, come a vida pelas beiradas. Essa ideia de comer a vida pelas beiradas é uma miséria. E ela institui a ideia da vida utilitária. Uma vida precisa ter utilidade. Uma vida precisa ser útil. Aí, quando você diz e fala, a vida não é útil. A vida é uma fruição. A vida é uma dança cósmica. Aí os caras viram e falam, bom, a vida só pode ser uma dança cósmica para quem não trabalha, para quem vive à toa, para quem vive abraçando árvores, para quem vive conversando com estrelas. Ora, direis, ouvir estrelas. Pois é. Ailton, quando você diz que a montanha é pessoa, o rio é pessoa, as árvores são pessoas, minhocas são pessoas, né? Eu estava procurando a etimologia da palavra pessoa, sabe? E aí eu achei incrível, tem várias interpretações, mas eu peguei uma, que no latim, pessoa vem de persona, que quer dizer, sona, que quer dizer suar através. É um corpo através do qual o espírito soa para o ambiente, né? Então, uma definição de pessoa é uma entidade que tem certas capacidades ou atributos com os quais atua num contexto particular, é agente daquele contexto. Então, tudo é pessoa, né? Eu também queria lembrar, você recentemente fez uma fala que virou um livrinho, que uma amiga de Barcelona me mandou, que é um livrinho sobre bem viver, né? E você fala da noção de bem viver para os maias, e aí eu estava pensando na noção de bem viver para os Guarani, né? Tecô, Porã, né? Tecô é o modo de estar no mundo, né? E Porã, isso é maravilhoso, assim, na língua Guarani, né? Que vem sempre as duas dimensões, né? Da forma em que a gente está e do espírito que está animando aquela forma. Então, Porã quer dizer belo e bom, ao mesmo tempo, que para os Guarani, belo é tudo aquilo em que a vida está respirando plenamente. Ela está
está afirmando sua potência. E Tecovaí, que é modo de estar no mundo feio e mal, não mal com L, mas com U, é porque a vida está confinada ali, sem poder respirar, está sufocada, então é feio. Então, essa noção de beleza é completamente ligada a bom para a vida, né? E tem mais, o que eu acho mais mais maravilhoso é que para eles todas as doenças, sejam elas orgânicas, existenciais, sociais, do ambiente, etc., elas vêm da separação entre palavra e alma, né? Elas vêm dessa separação onde a vida passa a ficar sufocada numa forma e se interrompe o processo de criação para ela continuar respirando, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer, não, o que é mais lindo também, que para eles essa junção entre o espírito e a matéria, entre a força e a forma, ela não é dada, ela não é garantida, ela pode se perder, ela está sempre em potência, essa junção, né? E é quando isso se separa que vira doença. A gente pode dizer que esse regime colonial capitalista racializante, ele está baseado nessa separação. Né? As patinhas do espírito se separaram do fio, né? Do fio de seda lançado no ambiente. Então, a base, mas o coração mesmo, o centro nervoso desse sistema é uma doença, e uma doença gravíssima, né? Porque, como você está nos dizendo de várias maneiras, ela contagia e ela adoece todo o ambiente, né? Um amigo, poeta, Bené Fonteles, ele, outro dia a gente estava conversando e ele trouxe uma canção que ele já fez há algum tempo atrás, que diz: toda pessoa soa bem, toda pessoa boa soa bem, toda pessoa soa. Então, essa definição da palavra que você trouxe agora, ela me lembrou a canção que o nosso querido Bené Fonteles manda muito bem, com uma graça de chamar para dançar, que toda pessoa soa. A primeira pessoa soa como eu sou. A segunda pessoa soa como tu és. Aí ele vai brincando. É muito legal, por exemplo, para as crianças. Uma cantiga para as crianças brincar sobre ser. E toda pessoa boa soa bem. E tem a ver com o Tecoporã, tem a ver com a palavra em sintonia com o ser, produz vida. E a palavra cria vida, a palavra produz vida, a palavra é ativadora de vida. É maravilhoso a ideia do sopro, por exemplo, né? Soprar. Você mencionou os nossos parentes Guarani, mas não só os Guarani, mas muitos povos antigos daqui, do continente, né? Seus amigos lá do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, do Chile. Aliás, espera aí, meu amigo do Paraguai te convidou para um negócio super importante, hein, que você não respondeu, o Tício. Então, eles todos estão imersos nessa experiência curativa de soprar, né? O sopro é vital. Então, é maravilhoso essa cosmovisão de povos que experimentam a vida em si e são capazes de transmitir essa experiência potente da vida com a palavra, soprando. É a ideia de que a palavra cura. E a palavra também machuca, porque nós estamos vivendo um tempo, digamos, social, para além desse lugar que nós habitamos quando a gente navega pelo universo das poéticas possíveis. A gente é chamado a uma constante presença, né,
no cotidiano, e o cotidiano ele está habitado por palavras que machucam. E eu tenho escutado de muitos amigos dizendo: nossa, a gente está vivendo um tempo de tanta violência verbal, principalmente nessas mídias digital, as pessoas escrevem qualquer coisa, é uma violência, são balas perdidas, né? São palavras perdidas, soltas no espaço e pode acertar qualquer um. E esse cuidado necessário com o que a gente vocaliza não é uma coisa moral, é alguma coisa que diz respeito a uma ética de viver, de produzir vida, e de não abusar de nada, não abusar sequer do espaço ao meu redor. Né? Se você está circulando por uma dessas antigas cavernas, cheia de estalactites ou tites, e você grita, uma peça daquela pode cair sobre a sua cabeça. Mas se você souber trabalhar com o tom certo daquele lugar, você vai poder cantar lá dentro, vai poder trazer seu sopro, porque ele vai estar em comunhão com aquele ecossistema. Cantar e encantar, né? Cantar e encantar. Cantar, encantar-se. Encantar-se. E essa experiência, que não deveria ficar restrita à ideia do que é mágico, mas deveria ser o fluxo constante, sem nenhum resguardo, é o que mais me provoca a pensar atualmente. Eu não me excluo do cotidiano, das coisas do pau que está quebrando ao nosso redor, mas eu não vou ficar capturado também por essa urgência. A gente tem uma disposição para a urgência que é quase que proporcional à nossa falta de sensibilidade para aqueles fios necessários a uma conexão com tudo. Para que a gente tem possa... outro tempo, né? É um outro tempo, não da urgência esse. Tem um tempo de germinação, né? Que não é da urgência. E a urgência está sempre batendo à nossa porta. Eu queria te dizer, me lembrei, porque eu sou judia, né? Aliás, eu fiz o meu teste de DNA, quase que eu me jogo pela janela, porque eu descobri que eu sou 100% judia ashkenaz da Europa do Leste, quase que eu me mato, mas tudo bem. Vou tentar fazer jus a isso, né? 100%. Você podia formar uma comunidade com a Nurit. A Nurit é maravilhosa. E aí vocês ficam em comunhão. Não, eu estou tentando, tem vários aí, tem Spinoza, Kafka, Walter Benjamin, tem um monte, tem todos os que resistem lá no Estado de Israel contra aquela merda toda. Enfim, eu tenho que fazer jus agora, porque agora fudeu, porque eu saquei que é 100%, o que eu vou fazer? É nesse lugar que eu falo. Mas, que pariu, né? A Josi, minha assistente, fez o mesmo teste e deu vários países da Europa, inclusive Inglaterra, Europa do Norte, deu Mediterrâneo, deu povos originários da América Central, da América do Sul. Eu queria me matar, mas tudo bem, agora eu vou ter que fazer jus. Mas em hebraico, a palavra ruach, que é espírito, sabe o que quer dizer? Sopro vital. Espírito, sopro vital. Ruach. Gente, me dá um segundinho aqui, um segundo que eu já venho, peraí. Ótimo. Enquanto isso... eu estou achando ótimo. De vez em quando aparece aqui comentários e toques. Agora, por exemplo, eu fui lembrado de que o som da pessoa, a pessoa soa, toda pessoa soa bem, é uma canção que o Gilberto Gil gravou. E eu mencionei o querido Bené Fonteles aqui, porque o Bené ele é o autor da letra de pessoa, soa, boa. O Benê está sempre por aí me provocando. E a última vez que a gente esteve juntos, a gente estava fazendo uma conversa
sobre caçadores de beleza. Caçadores de beleza, Sueli. Que é isso, gente? Caçadores de beleza. Foi uma conversa que eu tive com o Benê Fonteles outro dia e com as mulheres bordadeiras lá de Pirapora, a família Drummond, que são bordadeiras e gostam de bordar rios e pássaros e poemas. Já bordaram uma vez aquele texto do nosso poeta Tiago de Mello, a declaração poética que o Tiago de Mello faz sobre os direitos humanos. É a Declaração dos Direitos Humanos, que tem um poema do Tiago de Mello comentando. Talvez seja essa carta que as irmãs Drummond desenharam, bordaram, com fiozinhos coloridos. E chamaram a mim e ao Bené para a gente falar dentro de um tema que ficou com o título de Caçadores de Beleza. Ela tirou essa expressão de uma frase minha, de uns 500 anos atrás. Eu reuni alguns textos num livro de fotografia do Festival de Dança e Cultura Indígena que a gente fazia na Serra do Cipó, e eu fui comentar as fotografias, então era como se fosse legenda das fotos. E uma legenda que mostra o pessoal pintando o corpo, fazendo as pinturas corporais, sempre tem uma pergunta, por que eles pintam o corpo desse jeito? Que desenho é esse? O que é isso? E isso é uma tatuagem? Então, para dispensar essas perguntas, eu mandei uma frase dizendo que essas imagens que são expressadas em cores no corpo, elas, para além de um desenho, elas são o próprio espectro de tudo que está ao nosso redor nos afetando. Espectro. E esse desenho no corpo, esses quenê aqui, ó, essa tiara aqui, ó, esses quadrinhos, chama quenê, esses desenhos, eles não são aleatórios, eles são um ideograma, eles estão falando e respondendo, feito a aranha, as mensagens que estão por aí. E eles ativam outros sistemas, digamos, vitais. A pintura do corpo também. E nesse texto eu explico que nós somos caçadores de beleza. Dessa antiga experiência de caçar para viver, caçadores-coletores, emerge uma outra observação que é caçadores de beleza. Caçador de Tecuporã, né? O movimento da vida é caçar beleza, não é coisa feia. Aquilo que você traduziu como a coisa que isso não é bom, isso é mal, né? Então é isso, caçadores de beleza. A vida é uma maravilhosa, uma indescritível produção de beleza. E parece que a gente não suporta tanta beleza. E aí a gente sai por aí projetando feiuras. Se a vida é produção de beleza, né? É porque mas a gente projeta feiuras. A política, principalmente, virou a arte de projetar feiuras. A política plural, a política banal, a política, o que virou política, essa apropriação do campo da política virou uma coisa tão feia que ela afasta as pessoas que poderiam semear alguma coisa de beleza nesse lugar. A pessoa, não, vou sair dali, entendeu? Aquele lugar é muito, muito trash demais, é um lixão. E tangenciar esse lugar já é um perigo, né? E
O poder de contaminação desse lugar é gigantesco, né? Cada vez com mais tecnologias de captura, né? A tal da cafetinagem, ela é a própria atmosfera do ambiente. É como se fosse impossível você estabelecer uma relação de alteridade. Você tem que ser sempre subtraído. São relações de subtração. Não é de soma, é de subtração, né? Eles instituíram um mundo onde só existe a possibilidade da subtração. Então, assim, é desanimador, fica feio, né? Alguém sugeriu que é uma relação estática. Tem um pessoal que fica mandando provocação para a gente aqui, e é isso mesmo, o campo da política virou um lugar de relações estáticas. Porque entenderam comunidade como público, né? Que se contrapõe a privado, né? Porque quando a aranha tem as patas separadas do fio, né? Ela acha que ela é privada, porque ela não se sente como parte dessa grande construção poética infinita para que a vida a cada momento recobre seu equilíbrio, né? Então, e essa ideia de público, então todas as respostas remetem ao Estado, e não a lançar o fio, encontrar as ressonâncias, ver onde vai fazer a teia, onde vai criar constelações, para que fim, o que vai se expressar, e essa expressão, como você falou, tem poder de contaminação do ambiente, não é? Então, essa ideia de público e privado, né, em vez da ideia desse campo comum, do ecossistema, né, ela é muito doente, mas muito doente. Ela é uma ideia que surgiu dessa separação, né, de botar as patinhas da aranha prisioneiras de um cativeiro. E ela dispara muitos outros equívocos. Enquanto você fazia esse enunciado, eu estava imaginando os efeitos colaterais disso, que é essa reprodução infinita de mau sentido da vida. Inclusive do ponto de vista da superpopulação do planeta, Sueli. Eu sei que tem gente que não gosta dessa conversa, que acha que ela é uma conversa que põe em questão o direito natural de nós nos tornarmos a única espécie devoradora do planeta. Alguém já disse que a única coisa que cresce indefinidamente é câncer. Acho que você já escutou esse comentário. E se o capitalismo é percebido como, já no seu estágio avançado, necrocapitalismo, né? Essa coisa que você nomeia em várias camadas, ele tem uma vantagem em relação a qualquer outra perspectiva, porque ele criou esse ambiente doente de auto-reprodução. Ele não precisa de nada de fora. Esse papo furado da sustentabilidade que as corporações exploram, ele tem tudo a ver com isso. É um elogio dessa capacidade interna da coisa se reproduzir. Chamar isso de sustentável é uma maldade. É uma maldade. Né? Aquela coisa que eles são capazes de botar até no rótulo sei lá, do suco ou da caixinha de biscoito, que aquilo é sustentável. Então, assim, é uma abominação essa ideologia que fica infiltrada em tudo, permeando tudo, sugerindo que a gente pode crescer indefinidamente. De vez em quando eu fico vendo gente dizer em 2030 nós vamos ser 12 bilhões. Tá, e em 2100 nós vamos ser 1 quaquilhão, e a gente vai ter comido o planeta inteiro. É por isso que eu digo que o Homo sapiens vai entrar na lista, ele vai ficar no final da lista das espécies em extinção em breve. Porque ele vai extinguindo a lista inteira, tem uma hora que ele entra na fila, fala, epa, peraí, então agora a extinção é comigo?
Uma ou outra vez que eu fiz comentários sobre isso, ou o assunto foi abafado, ou simplesmente fizeram de conta que não tinha nada a ver com nada. Mas se a gente quer pensar a vida, a gente tem que pensar os viventes. Se a vida é produzida na biosfera do planeta Terra, ela tem limite. De vez em quando alguém diz, olha, a gente só tem um planeta, não tem dois. Se a gente comer esse, vai morrer todo mundo de fome depois. É uma parábola bem simples. A questão é o seguinte, os únicos caras que comem o planeta são os humanos. Por isso que essa peste da Covid veio para abater humanos. Ela veio fazer um corte rente nos humanos. Aí entra um debate, não um debate sociológico, não, mas quem morre são só os pobres. Não é pobre só que morre, não. Morre qualquer um que pegar o contágio. A questão é que quem tem grana corre para o melhor hospital e com os cuidados menos invasivos consegue... E vai para Miami se vacinar, né? Consegue escapar. Não, consegue escapar de lá daquela fratura. Mas tem trauma. E eu acho um apelo, assim, pobre, alguém fica dizendo, mas são só os pobres que morrem na pandemia. Porque as pessoas estão evitando fazer uma outra observação mais séria, que são os humanos que estão sendo acusados. O ecossistema terrestre está fazendo uma seleção. Não estou sendo darwinista, não. O ecossistema terrestre está mandando mensagem. A gente não está entendendo. Ele vai apertar até uma hora que a gente vai começar a ter aquilo que eles chamam de eventos climáticos radicais, em que ao invés de 1 milhão, a gente desaparece aí com 10 milhões, entendeu? 100 milhões de pessoas, e isso não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente não sabe mais sentir em nós a pressão do humano. A pressão do humano. Cada corpo deveria saber quanto pesa um humano, para não sair por aí fazendo besteira. E a ideia é o seguinte, um nenenzinho, um bebezinho, recém-nascido, nos 3 dias de vida daquele lindo serzinho, ele já está envolto em fraldas, em cosméticos, em protetivos e o escambau, que está sendo tirado de algum lugar do mundo para servir a ele. Ele ainda nem sabe que existe, mas ele já é consumidor. E agora ele está sendo estimulado a ampliar essa capacidade de devoração dele de acordo com o seu crescimento. Dependendo da classe social onde esse menininho nasceu, quando ele tiver com 5 anos, ele já consumiu tanto, entendeu? Quanto um país africano pode consumir num dia. Aquele bebezinho consome sozinho. Então, a gente está fazendo um escândalo no planeta e ninguém quer escutar o barulho. É involuntário. Eu não estou dizendo que um bebezinho não deveria ter uma fralda. Alguém vai falar, mas você quer que o bebezinho fique pelado? Quero! Você deu exemplo da sustentabilidade, né, que eu acho que você vive atacando essa palavra e com razão. Você vê, isso é um exemplo muito bom de como aquilo que surge da patinha no fio, temos que sustentar a continuação da vida como um processo de criação, né? Isso está sendo interrompido, é capturado no cativeiro, os sequestradores capturam, e a sustentabilidade é uma palavra que se separa da alma que estava nessa palavra. E aí, pronto, já vira uma nova possibilidade de se agregar à publicidade das marcas, né? E convocar o consumo, né? Essa operação, ela é constante, com tudo, né? Hoje, inclusive, nesse ambiente político que a gente está vendo no Brasil, todas as palavras que nasceram
da democracia, que nasceram das esquerdas, e mais amplamente da democracia, etc., todas estão sendo separadas da alma e criando uma baita confusão semântica para desmanchar qualquer memória de algo que estava ali e que poderia ser ativado no presente, inclusive de maneira muito mais ampla do que aquilo que as esquerdas conseguiram fazer, que só enxergavam o visível, a desigualdade, sem enxergar que esse grau de desigualdade vem da ideia de raça, que nos mantém no cativeiro e que nos faz, mesmo quando a gente é bonzinho e solidário, né, considerar o outro inferior. Aí, dentro dos humanos, tem as escalas dos inferiores e superiores, e o humano como tal inferior a todos os demais componentes do ecossistema. Então, não teria uma desigualdade a esse ponto naturalizada em todos nós, se não houvesse esse modo de ser, que não é só uma ideologia. Nós estamos estruturados nesse modo de ser no cativeiro. E ainda por cima morrendo de medo que, se não obedecer direitinho, vai cair lá embaixo da hierarquia, vai se ferrar, né? Então, é terrível isso, né? Sim. É muito para além do que o termo ideologia pode alcançar. Eu fiquei buscando uma palavra que servisse a essa configuração, porque ela é uma cosmovisão, né, Sueli? É, uma cosmovisão. É uma cosmovisão. Às vezes, quando a gente se refere a uma cosmovisão, as pessoas acham que a gente está no campo só da antropologia, mas a gente está falando de uma cosmovisão agora no sentido espiritual mesmo, no vasto sentido da experiência cognitiva, de estar vivo. E ficam todos impregnados, não com uma ideologia, mas com uma cosmovisão. Porque se fosse... abstraiu totalmente a experiência da vida do ser. É como se tivesse sequestrado a ideia de vida e ela não é mais afetada pelo ser. Porque tudo que é afetado pelo ser, ele tece os fios da teia, né? É a aranha. Exatamente. Agora, cortou as patinhas, então vai ficar girando em torno de si, reproduzindo. Não diria nem que cortou as patinhas, tacou as patinhas no cativeiro, daí você só fica reproduzindo, você não tem mais a conexão com o fio, você não sabe mais nada, né? Mas você falou cosmovisão, e que você fica procurando uma palavra, acho cosmovisão muito bom, inclusive dizer a cosmovisão moderna ocidental, porque é uma cosmovisão também, né? Porque com essa coisa de tacar a cosmovisão para a antropologia, a cosmovisão dos povos não brancos. Não, tem a cosmovisão do branco. Eu chamei isso de um nome que ele funciona para os brancos, que é regime de inconsciente. Mas não é um nome que faz sentido para todo mundo, né? Mas por que para os brancos regime de inconsciente? Porque o regime de inconsciente é o responsável pelo modo como se fabrica o mundo, em nós. Porque se fosse só ideologia, basta eu ter uns cursinhos aí, uns cursos, que eu largo essa ideologia, mas eu estou estruturada nisso, né? Isso me comanda. E sair dessa estrutura não basta tomar consciência, é um trabalho sutil e infinito, mas completamente fundamental. Porque se não sair dessa estrutura, vai se manter no cativeiro, né? E como você falou, a humanidade pode ser expelida e do ecossistema não faz a menor diferença, aliás, vai ficar muito bom, né? Mas acho que como humanos a gente pode se responsabilizar pelo ecossistema e passar a colaborar e a participar, né? Porque a gente participa de qualquer maneira, seja destruindo, seja se compondo em constelações para manter a vida em equilíbrio, né? Será que a gente deixa esse pessoal que está mandando uns comentários para nós participar da conversa? Vamos. Eu estava pensando nisso. Estava pensando nisso. Então, vamos convidar aí, Alex, como é que a gente abre aí para as perguntas? Antes de abrir para as perguntas, tem várias, e muitas... Antes de vocês já comentaram, o Ailton já falou sobre elas, eu gostaria de ler aqui, o Ailton citou logo no início da fala, sobre o poema do Drummond, A Montanha Pulverizada, Ailton.
Obrigado. Que chama. A montanha pulverizada, que lindo. A montanha pulverizada. E é o seguinte: chego à sacada e vejo a minha serra, a serra de meu pai e meu avô, de todos os Andrades que passaram e passarão, a serra que não passa. Era coisa de índios e a tomamos para enfeitar e presidir a vida neste vale soturno, onde a riqueza maior é a sua visita a contemplá-la. De longe, nos revela o perfil grave. A cada volta de caminho aponta uma forma de ser, em ferro, eterna, e sopra a eternidade na fluência. Esta manhã acordo e não a encontro, britada em milhões de lascas, deslizando em correia transportadora, entupindo 150 vagões. No trem monstro, de 5 locomotivas, trem maior do mundo, tomem nota, foge minha serra, vai, deixando no meu corpo a paisagem, mísero pó de ferro, e este não passa. Linda. Maravilhoso. Obrigado, Alex. Eu costumo invocar o Drummond como um escudo invisível contra o horror. E que bom que tem esse nosso querido Drummond, nosso poeta. Ailton, tem uma questão aqui do Alonso Bezerra. Ailton, que mundo temos, que mundo perdemos e que mundo construímos da Constituinte de 87, né, até hoje no Brasil? Nós temos todos esses mundos. E a ideia de mundos descartáveis, ela precisa também ser posta em questão. Porque, às vezes, nós achamos que o que existiu há 2000 anos atrás era muito melhor do que o que nós temos agora. E essa ideia, digamos, essa cosmovisão, como concordamos aqui, ela pode nos induzir a um engano progressivo, onde a gente começa a observar que o que vai suceder a esse instante que nós estamos experimentando vai ser pior do que esse aqui. E isso pode, inclusive, produzir essa sensação de desconforto, da gente querer se deslocar o tempo inteiro de onde a gente está, porque o lugar onde a gente está é desconfortável. Então a gente quer ir para um outro lugar. Isso é a dinâmica do consumo. O moto perpétuo do consumo é esse desconforto, né? E ele tem muito a ver com aquela ideia de viver sem nada ou viver com nada. Tem uma revista feita por uma turma muito interessante, ligado com urbanismo, arquitetura, o pessoal da UFMG. Essa revista se chama Pisiagrama. Uhum. Eu gostei quando eu abri uma edição do Pisiagrama e dei de cara com um ótimo ensaio falando sobre viver com nada, distinguindo viver com nada da ideia de viver sem nada. Viver sem nada é carência. Viver com nada é abundância. O nada é tanto que viver com ele supre tudo. Então, nós temos o mundo de antes de 88, temos o mundo de 88 e temos o mundo que está em movimento. Mundos, plurimundos, plurais. O Alberto Acosta, ele parece que vai trazer para o português, publicar aqui no Brasil, o livro dele que fala de pluriverso. Não sei se já saiu em português, né, Sueli? Pluriverso. Não sei.
esse pensador da América Latina se propõe a imaginar, para além da ideia de um mundo, muitos mundos se alternando. E a nossa afetação por esses mundos, ela vai depender daquilo que a Sueli disse, que é o tempo todo estar ciente do que está acontecendo, que não basta ter consciência. Você precisa estar o tempo inteiro produzindo ciência, no sentido de saber. Precisa produzir saber o tempo inteiro sobre o que está se passando. Com a pata no fio, né? Com a pata no fio. Não pode ficar no automático. Uhum. Porque se você entra no automático, é tão confortável, tão alienante, que você não vai querer botar mais pata em fio nenhum, entendeu? Inclusive, você desenvolve uma espécie de noia, de que se botar a pata no fio, você vai levar um choque. Ó, não põe a pata aí não, que você vai levar choque. Que é mais ou menos aquela ideia recalcada, que dizem, olha, você não estuda muito não, porque se você estudar muito, você vai ficar confuso. Vocês já escutaram essa frase? É uma frase muito banal, mas ela é repetida. Principalmente, ela foi uma frase muito utilizada para limitar o acesso das mulheres à universidade, por exemplo. Porque durante muito tempo a universidade era um lugar de homem. E as famílias muito sabidinhas diziam para suas filhas, não, você não pode ir para a universidade, virar uma doutora, uma filósofa, uma pensadora... Não vai casar, né? Não, porque você vai ficar doente. E não vai casar. E não vai casar. Doida. Não, o que estava escondido atrás dessa sacanagem familiar era o não vai continuar a reprodução da coisa. Mas o disfarce era dizer, você vai ficar maluco. Né? Mulher que estuda demais fica maluca. Mas homem que estuda demais também passou a ser observado como maluco. Então, maluco por maluco, quem é que tem coragem de botar a patinha no fio? Né? Quem põe a patinha no fio, tem coragem de fazer isso, vai estar afetado pela experiência da vida todo o tempo. Quem ficar com medo de botar a patinha no fio por alguma razão, porque não vai casar, porque vai ficar doido, então, aquele abraço, né? Você falou que o desconforto é que é o moto perpétuo do consumo, né? Porque quando a patinha está no cativeiro, o desconforto é a ameaça de sumir, de cair na hierarquia lá para baixo, de se ferrar, de ser humilhado e no limite de ser morto, né? Mas o desconforto, para quem está com a patinha no fio, é a pérola negra, é a coisa mais importante, porque ele é uma espécie de alarme vital que nos chama para responder a um estado de coisas em que a vida está sufocando e que nos leva a agir para recobrar um equilíbrio. Então, são duas maneiras totalmente distintas de lidar com esse desconforto, como você falou, ou por carência, né, é alguma coisa que está me faltando para ser reconhecido, ou por abundância, né, nossa, deixa eu conectar aqui, né, para ver dentro dessa abundância o que é possível criar aqui coletivamente para que a vida recobre o equilíbrio, né? Então, acho que foi muito importante falar desse desconforto, porque, do ponto de vista da nossa subjetividade, o desconforto nessa captura, nesse cativeiro, ele funciona mesmo como um moto perpétuo do consumo, porque a única resposta que eu posso dar é o que eu vou consumir para voltar a me sentir inteira e para ser reconhecida, né? E não ter a ameaça de cair lá para baixo da hierarquia que nos estrutura, né? A hierarquia racial, que não é só de cor de pele, como a gente sabe, é de classe, né? É de origem, de etc., né? De gênero. Vive o desconforto. Ele é o sinal que nos leva a recuperar o conforto coletivamente, a cada vez e sempre. É um trabalho sem fim, né? Só termina na hora que fecha o caixão. Assim mesmo, eu sempre imagino que na hora que fechar o caixão, eu vou dizer assim, ai, peraí, saquei mais um negocinho aqui que eu não tinha visto, mas aí já foi.
Então, eu vi uma entrevista do Jorge Maltner, que eu achei muito legal, que ele já passou dos 80 anos, né? E aí a pessoa que está conversando com ele pergunta, o Tiago conversando com ele, pergunta, como é que você está e tal? Ele falou, bom, eu estou cada vez mais sentindo dores no meu corpo, dói. Então, eu levanto de manhã, faço caminhada, aí ele fala das pessoas que são os amigos próximos dele que caminham junto com ele, e fala, a gente está aqui caminhando e se preparando para morrer. Eu achei isso tão genial pelo seguinte, porque as pessoas parece que estão todas com medo de morrer. E quando a gente alcança 80, 90 anos, sei lá, será que tem gente que ainda quer, tipo, 200 anos? Então, assim, seria muito bacana que esse corpo conseguisse saber o peso que ele tem e fazer o movimento de compostagem de forma colaborativa. Ao invés de a gente falar, eu quero ser eterno, a gente já fazer um outro enunciado. Eu estou eternizado dentro do fluxo criativo da vida. É isso. Eu já fui palha, já fui cisco, já fui folha, já fui árvore, fui coisas que eu não sei e serei coisas que não saberei também. A lagarta não sabe que vai ser borboleta, e a borboleta fica lá e nem lembra que foi lagarta. Então, assim, eu estou tangenciando o pensamento daqueles mestres tipo Dalai Lama, que eu gosto muito. No Ocidente, o limite do especismo humano é acachapante. Fora dessa ontologia, digamos, ou dessa cosmovisão que assambarca o Ocidente, outros povos instituem outras ontologias. O Dalai Lama, por exemplo, ele diz que o que a gente tem que fazer é esse movimento de se iluminar. Então, o ser caça beleza na sua existência ao ponto de iluminar-se. Então, assim, essa perspectiva é muito diferente da ocidental, que o cara vive e nunca enjoa de viver e fica agarrado nessa história porque ele não tem outra coisa para fazer. A outra coisa para ele é uma eternidade abismal, que ele nem sabe o que é. Mas como ele passou a vida inteira comprando pacotes fechados, que ele nunca soube o que era mesmo, é por isso que o Pepe Mujica fala que o mundo não quer cidadãos, ele quer clientes, consumidores. Porque esse cliente já vem pronto. Esse cliente já nasce com essa fúria. Ele quer consumir, inclusive, a própria vida, né? Consumir indefinidamente. E é uma palhaçada. Tem até palhaçada tóxica. Tóxica, porque você tem os palhaços, seus amigos. Aí você chega no lugar, aí tem aquela coisa da ilusão, né? Os meninos comendo essas coisas super processadas. Aí os meninos comem aquela coisa super processada, aí tem um suco, uma coisa lá para veicular o biscoito, e aí eles falam, você pode se servir quanto você quiser. Essa manipulação toda do desejo, ela é feita nas coisas mais simplórias. Por exemplo, na liberação de quantos potes de refrigerante o menino vai poder se empapuçar em troca de comer um biscoito. Então, essa lógica ela fica impregnada na cabeça dessa molecada que está se reproduzindo pelo planeta fora, comendo o mundo. Eles comem o mundo da mesma maneira que eles comem biscoito. É um absurdo. É sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre comer o mundo. Ailton, você lembra que quando a gente fez aquela reunião para pensar junto
né, uns 30 pessoas, para pensar junto como que é essa entrada dos artistas indígenas no sistema da arte e tal. No fim daquela reunião, a gente estava falando sobre o movimento antropofágico, que agora está fazendo seu aniversário ano que vem, de 100 anos, e aí a gente falou várias coisas ali, né? Mas eu queria só lembrar que a imagem que eles trazem da antropofagia é comer o outro. Ora, comer o outro tem a ver com tudo isso que você acabou de dizer, e tem a ver também com o fato que eles são originários da quatrocentões da elite paulistana, né? Que viviam, machos, né? Do começo do século XX, que tinha as garçonieres, né? Se fala muito das garçonieres, eles comiam o outro. E a gente está falando de uma outra coisa, a gente não está falando de comer o outro, a gente está falando de tacar a patinha no fio para a gente poder voltar a ser fecundado pelo outro, né? E nessa fecundação recíproca vão surgindo mundos para devolver a vida o equilíbrio a cada vez que ela necessita, né? Essa história de comer tem muitas camadas, né? Umas camadas bem horrorosinhas, né? Quando a gente pensa na relação do corpo humano com o planeta, ganha outro sentido comer o mundo. Ele ganha o sentido que o antropoceno atribui. A pegada do humano está indelével. O que nós vamos fazer para apagar essa pegada? Tem alguma coisa para fazer? Dá para voltar atrás no passo e passar de novo no caminho, sem deixar uma marca tão grosseira? O poema do Drummond, ele é definitivo sobre isso. Uma montanha que vira farelo não se constrói de novo. No começo da nossa conversa, eu mencionei uma frase simples, que voa por aí, pousa na nossa cabeça, feito piolho, que diz: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Alguém perdeu tempo observando essa frase que iniciou nossa conversa? Se a montanha não vai a Maomé... Se Maomé não vai à montanha, né? E vice-versa. Está vendo como que a gente banaliza o sentido de comer, o sentido de montanha, o sentido de ir e tudo? Essa conversa proporcionou a gente um passeio de mãos dadas por várias paisagens. O que eu insisti o tempo inteiro era lembrar que a paisagem é terrestre. É o planeta Terra. Não é o Brasil, não é a América Latina, é o mundo. Mas eu fiz um exercício de propósito, Sueli, que era de aplicar uma experiência que é a experiência que tem a ver com a ideia do bem viver, o Sumak Kalsai, que anda sendo muito comentado por aí, mas, às vezes, questões que são muito comentadas são pouco compreendidas. E vira bem-estar social, né? Pode virar, inclusive, bom vivant, né? Ah, isso aí é bom. Aí, então, pelo amor de Deus. Então, tomar os caras já estão... vão traduzir bem viver para o bom vivant. Você arruma um iate, vai passear nos mares do sul, você é um bom vivant. Então, assim, essas apropriações, né, traições, o desenho, digamos assim, de uma estrela de 4 pontas, que o Antônio Nobre lembrou, lá no período pré-colombiano, quando os povos dos Andes experimentaram uma espécie assim de ápice da sua experiência social, que eles transitavam pelos Andes, do Equador até a Terra do Fogo, na verdade, desde o Panamá até a Terra do Fogo. Essa gente toda trocava figurinha entre eles. Nós estamos achando que nós somos modernos, que a gente está aqui na internet, conversando com gente do outro lado do mundo. Eles faziam isso. E eles faziam isso dentro de uma ordem, digamos,
de uma cosmopolítica em que eles se relacionavam com tudo. Com essas montanhas que a gente está evocando, mas também com a lhama que fica bonita, enfeitada, que ganha cachecol também, que ganha gorro, a lhama. Eu falo, mas por que eles estão enfeitando a lhama? Não, eles não estão enfeitando ela. Eles estão retribuindo a ela tudo que ela dá. Essa reciprocidade, ela está na base disso que nós estamos chamando aqui desse sistema de vida que supõe o lugar, esse lugar, o ser. É nesse lugar que se estabelece a experiência do ser. E é nesse lugar que acontece a segunda ponta da estrela, que é o pertencer. Ser, pertencer. Depois tem a terceira ponta da estrela, que é compreender. Ser, pertencer, compreender. E depois tem uma outra ponta da estrela, que é conservar, que é a capacidade que uma sociedade tem de perseverar naquilo que ela teve de bom, para que os outros possam ter também. Essa ideia não é de comer mundo. Essa ideia é uma ideia de regenerar o mundo e de manter o mundo capaz de produzir vida. O mundo continua produzindo vida, em todos os termos. Os humanos é que estão saindo fora dessa balada e comendo o mundo. É nesse sentido que eu estava chamando mais a perspectiva da cosmovisão ampla do que da questão de oposição entre gêneros, raça. Eu estou muito mais incidindo uma crítica sobre o especismo humano do que sobre o gênero propriamente. O gênero é apenas um dos operadores dessa captura, nesse sentido. E tem que ser entendido como um dos operadores dessa captura. Mas eu queria dizer, já que a gente está chegando perto do fim, também que eu queria dizer que o que eu mais quis aqui, o que eu mais quero, o que eu mais aproveito de você, né, Ailton, desde alguns anos, publicamente, até nas poucas coisas que a gente fez junto, é que não basta agir como cidadão, né, porque isso significa agir dentro da esfera do Estado, porque isso, nós temos que conquistar a possibilidade de agir como esse ser com a pata conectada no fio, né, para poder voltar a se sentir pertencendo, né, a esse trabalho de regeneração contínua, que é um trabalho poético, porque ele implica estar sempre produzindo e criando novas formas coletivamente para que a vida volte a respirar, né? Então, para além do que era o horizonte das esquerdas, que somos nós também, né, de agir como cidadão, interferir na inequidade com que os humanos estão distribuídos nessa ideia de esfera pública e de Estado, né, poder agir como componentes do ecossistema e se responsabilizar por isso, né? Mas acho que a gente está chegando no fim, né, Alex? Não sei aí. Eu tenho que dar aula daqui a pouco. Pois é. Infelizmente, porque eu estou adorando ouvir o Ailton aqui, estou adorando essa conversa. Eu já falei aqui para o pessoal que Ailton tem compromisso, você também, eu também, porque se deixar, nós vamos ficar aqui até a noite, vamos abrir uma cerveja, uma madrugada cachaça, dentro, meu filho, madrugada dentro. Por mim... E seguir a prosa. Só para a gente já encaminharmos mesmo para o fim, a partir da fala do Ailton e da Sueli, eu fico sempre pensando na educação, sabe? Na educação das nossas crianças. Não estou pensando na educação lá na ensino médio, universidade, não. Me desculpem, mas eu tenho me deparado com situações muito, muito ruins nesse aspecto. Mas eu tenho pensado nas crianças, na importância que, infelizmente, nós não damos
há uma espécie de formação, sem necessariamente indicar regras, normas, tem que ser assim. Mas eu estou falando disso que a Ailton acabou de nos dizer, que o Manuel de Barros nos fala muito, sabe? De um aprendizado a partir de uma outra percepção. Percepção da vida, do mundo, das coisas, do outro, sabe? Em que observar um pequeno inseto, ou uma pequena flor, ou um fruto, ou o cotidiano, seja um potente agente de formação, de aprendizado, sabe? E eu acho que a gente tem perdido muito nisso, e, obviamente, os desdobramentos são os piores possíveis, né? Há um descolamento da pessoa, né? Do corpo, com a terra, com outro corpo. Não tem relação nenhuma. É uma relação marcada por muita insensibilidade, por muito torpor, sabe? Por uma espécie de asepsia. Não há contágio. Não há contágio. E como educar sem contágio? Você sabe, Alex, que eu comecei a trabalhar com 17 anos sendo professora de crianças, né? E hoje eu trabalho sendo professora de pós-graduação. Mas, para mim, o essencial da função aí é ajudar a reconectar a patinha com o fio, sabe? E manter essa conexão. Todo o resto é consequência e é menos importante. Se quer, vai ver que autores podem nos inspirar, não sei o que lá, é a patinha no fio que vai puxar esse autor, ou um pedacinho desse autor e não outro, etc. e tal. O fundamental é como reconectar, como exercitar coletivamente a reconexão com a patinha do fio, né? E que palavras saem dessa reconexão, né? Isso aí. Gente, chegamos, não sei se muito bem ao fim, não, porque essa conversa vai ser desdobrada, muita gente vai assistir, muita gente vai comentar, vai utilizar em aulas, e vai utilizar para pensar um pouco mais sobre o que nós podemos fazer de nós mesmos, né? Gostaria de agradecer demais a Sueli pela generosidade, pela paciência. Sueli já é uma sócia no nosso canal, uma parceira. Paciência não, tesão. Tesão, ótimo, obrigado pelo tesão. Eu também prefiro. E Ailton, obrigado também pelo tesão. Sem tesão, não tem vida. Gente, muitíssimo obrigada, gente. Delícia. E Ailton, você tem aí um minuto para despedir da gente. Bom, eu me lembrei de uma situação de um grupo de pessoas iam andando por uma trilha. Era uma trilha no Cerrado, inclusive, numa paisagem íngreme. Eles tinham que chegar no lugar onde tinha uma cachoeira. Até que chegou um ponto em que um deles falou: pessoal, a gente chegou no desvio. Aí cada um foi para um lado. Vamos seguir desviantes. Vamos seguir desviantes. E eu gostaria de encerrar com um pequeno texto, pequenininho, Guarani, que se fala o seguinte: queremos encher a terra de vida, nós, os poucos que sobramos, nossos netos todos, os abandonados todos, queremos que todos vejam como a terra se abre como flor. Gente, bom dia. Bom. Bom dia para todo mundo, obrigadíssimo, sabe, não tem muito o que dizer, só obrigado. Obrigado, Ailton, obrigado, Sueli, obrigado pelas quase 500 pessoas que estiveram com a gente. Um beijo carinhoso e vamos seguir em frente, sempre. Beijo carinhoso. Obrigado.
Tchau. Viva, viva! Viva! Pronto, gente? Pronto? Ai.